Áries, né, gente? Sejam todas muito bem-vindas. Áries é um planeta que determina fronteiras, que determina território, que determina espaço constituído. E a gente está aqui falando sobre empatas e narcisistas. Só que vocês vão ver essa live numa perspectiva que eu tenho certeza que você nunca ouviu antes. Nunca você ouviu antes. Nunca. Tenho certeza disso. Para quem não me conhece, está chegando agora. Seja bem-vinda. Eu sou Ellen, consteladora familiar. Também sou Theta Healer. Eu trabalho com os conhecimentos sagrados, também do sagrado feminino. E todo o caminho aqui é de incluir tudo o que é. É da inclusão, para trazer paz e harmonia ao coração. E esse é o desafio que nós vamos seguir durante essa live. Por que eu decidi esse tema? Quarta-feira agora, tenho uma aula dentro do curso Mulher Magnética, que se chama Manifestando o Círculo Íntimo. O círculo íntimo é uma das coisas mais sagradas que a gente tem na nossa vida. Se você tem um círculo íntimo saudável, a sua vida vai bem. Se você tem um círculo íntimo tóxico, a sua vida vai mal. Se você tem um círculo íntimo nutritivo, a sua vida prospera. Se você tem um círculo íntimo que te desnutre, você perde energia, você perde capacidade psíquica. Você passa a vida resolvendo problemas ou você passa a vida construindo sonhos, construindo questões. É isso, tudo é uma questão de energia psíquica. Eu não estou falando de energia do universo, é energia psíquica. Nosso cérebro tem uma capacidade diária para produzir. Nosso corpo tem uma capacidade diária para produzir. A gente pode pedir para o Criador mais energia, a gente pode pedir para o nosso corpo físico mais energia. Mas dependendo de como a gente se relaciona com as pessoas, essa energia vai indo embora. Mas da onde vem esse gasto de energia extra? Vem das nossas crenças. Então, você vai ver por que você se vinculou a esses estados tão primitivos de relacionamento, de uma forma como você nunca viu antes. Eu tenho certeza que você nunca viu. Por aí na internet, existe muito julgamento, existe muito preconceito em relação aos narcisistas. E eu já digo, você não vai sair daqui fazendo diagnósticos de narcisistas. Você não vai sair daqui excluindo narcisistas da sua vida. O caminho da constelação familiar não é esse. E você vai entender por quê. Então nós vamos fazer um caminho bem bonito, tá? Bem bonito mesmo, para acalmar seu coração. Eu sempre falo que meus trabalhos são sempre do amor, da inclusão, da paz, para te trazer luz, para trazer tranquilidade. Então, você vai entender o que é essa relação, por que você se tornou uma empata, por que você se tornou uma pessoa altamente amorosa, bondosa. Você vai entender qual a origem disso, dessa relação que você está vivendo, não só afetiva, mas muitas vezes dentro do seu círculo de trabalho, dentro da sua relação profissional, dentro da sua relação de amizades. Você vai entender a origem e eu vou apresentar uma solução, tá? Tudo tem solução, gente. Tudo tem solução. Eu já estive aí nesse lugar, né? E pra gente começar, o caminho sempre é de baixo, né? Então, já se apequene por baixo. Trouxe umas coisinhas para mostrar uns potinhos. Juro pra vocês, tem vídeos, tem várias coisas. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Então, sejam muito bem-vindas. Já vão mandando esse aviãozinho para várias pessoas. Primeiro, a gente tem que explicar que toda pessoa que está numa condição de empata, uma pessoa muito empática, quem se considera muito empática? Levanta a mão aí, dá um sinal. Quem é uma pessoa muito boazinha? Por que você é muito boazinha? É uma pessoa que tem muitas crenças em relação à bondade, né? Então, por exemplo, crenças religiosas. Olha, se eu não for uma pessoa bondosa, Deus pode me castigar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Ah lá, Thalita.
Eu preciso estar sempre sendo generosa, eu preciso estar sempre sendo amável. Gente, isso é lindo, isso é muito lindo. E eu sempre digo para as minhas alunas, isso é uma virtude, vocês vão continuar sendo bondosas, ok? Continuem sendo bondosas. A questão é, nós vamos solicitar ao Criador, na próxima aula, quarta-feira, que podemos continuar sendo bondosos, mas termos pessoas bondosas na mesma altura, compatíveis com a nossa bondade, né? Olha que lindo, olha que altura de bondade recíproca. Você merece ter pessoas recíprocas de bondade. Bondade é uma virtude. Vamos passar a entender que você pode continuar sendo bondosa. Existe uma característica da bondade que é a ingenuidade. A ingenuidade é deixar com que as pessoas se aproveitem da sua bondade. Aí já é uma falta de consciência. E esse excesso de bondade começou a te vincular a pessoas que se nutrem desse lado seu. E como que isso começou? Quando você era pequenininha, né? E você se vincula a pessoas, né? Você criou uma capacidade de ser amada, de ser reconhecida no trabalho, por exemplo, em ser aquela funcionária, ser aquele funcionário que sempre dá sim. Então, olha, vamos pedir para Mariazinha, porque a Mariazinha sempre vai atender às nossas solicitações. A Mariazinha é ponta firme, mas isso é reconhecido como a virtude da responsabilidade, da bondade. Ela é ponta firme, eu posso contar com ela. Ela cuida das outras pessoas, então ela é uma pessoa altamente produtiva, é uma boa funcionária. Ok? Só que a Mariazinha está sempre cansada. Por trás da Mariazinha estar sempre cansada, existe um grau de reconhecimento de valor. Ela é reconhecida pelo valor em se exceder na doação. Ela se doa demais para ter valor. Você não tem valor só por existir. Você tem valor pela quantidade que você doa. Você é reconhecida pela sua bondade. Então não adianta você ser boa de coração. Você precisa ser muito boa para ter valor no trabalho. Uma outra questão é que você ajuda muito as outras pessoas, você não consegue ser firme, ser dura, né, com as outras pessoas, porque você recebe uma recompensa. Quanto mais você ajuda, quanto mais você entrega para as outras pessoas, mais você está presente e você é requisitada na vida das outras pessoas. Você se exime de uma possível solidão. Olha isso. A pessoa que é muito boazinha, ela garante a falsa impressão de que ela nunca vai ser sozinha. Então ela sempre vai poder contar com as outras pessoas. Ela é recompensada pela falsa impressão de que ela nunca vai ser sozinha. Então ela é boa com todo mundo, ela nunca vai ter solidão. E ela vai se doando, e ela vai se doando. Então ela entra um plantão atrás do outro, ela cobre um funcionário atrás do outro que tá faltando, ela atende o chefe toda hora que ela tá precisando, que o chefe está precisando, ela atende a família inteira, as pessoas pedem dinheiro, ela doa, as pessoas solicitam ela, a todo momento ela diz sim, ela não se permite fazer exigências, porque ela garante pessoas ao redor dela, ela garante valor e ela garante reconhecimento. Isso, gente, em âmbito geral. Eu nem entrei ainda no relacionamento afetivo e nem entrei na causa principal. Eu estou falando de uma forma geral. Então, as pessoas boazinhas, elas têm uma recompensa secundária, valor, se eximem da solidão
e elas garantem reconhecimento. Você compra reconhecimento. Ellen, mas como surgiu isso? Meu Deus do céu. Nem entrei no narcisista ainda. A pessoa que cuida demais dos outros, ela tem muita baixa autoestima. Ela não se sente bonita. Ela não tem valor próprio por existir. Você precisa fazer demais. Ela é uma heroína de nascença. Você é aquela guerreira das meninas que estão lá no Magnética. Você é a guerreirinha, sim. Então, é a que trabalha demais, é a que está disponível demais. Ela é a workaholic, porque ela entende que quando ela está sendo requisitada demais, ela fala, nossa, as pessoas realmente precisam de mim. Só que isso ela não percebe que vai esvaindo a energia dela, porque ela não recebe em troca. Então, às vezes ela não recebe salário suficiente, às vezes ela não recebe promoção suficiente, ela não recebe o reconhecimento que ela gostaria suficiente. Isso, gente, é num âmbito bem pequenininho. Eu tô falando do âmbito só profissional. Ok? Aí a gente vai passar por um segundo nível. Isso no âmbito profissional, num segundo nível. Se você tem esse tipo de padrão sobre você, se você olha assim sobre você, eu lembro que muitos anos atrás, assim, eu tinha essa baixa autoestima, né? Quando me chamavam para dobrar, eu trabalhava já de manhã, tinha as crianças, quando me chamavam para dobrar é trabalhar dobrado, olha o nível de absurdo, olha o nível de absurdo. Eu dizia assim, nossa, como me fez bem, porque me chamaram para dobrar. Quer dizer que eu sou importante. Com criança pequena. Nossa, me deram aquele cargo, aquela função, aquele espaço para desenvolver aquele projeto. Nossa, como eu sou importante. Não é assim, Ellen, eu preciso de você para esse projeto, você vai receber por isso. Não. Nossa, é por conta de eu ter sido chamada, eu me sinto importante. Não é, você é importante pra gente. Não, a Ellen se tornou importante porque ela foi chamada. Não é eu que era importante, eu me tornei importante por ser chamada. Isso é total desvalor, gente. E o desvalor vai fazendo com que você adoeça. Você vai tendo todos os tipos de vírus, todos os tipos de cândidas, quem pega muita gripe, quem pega muito resfriado, quem pega covid, quem pega todo tipo de cistite, né? Se você tem cistite de repetição, é porque você tem um padrão de crença de desvalor. E não é no trabalho, você vai sentir desvalor em tudo. Em tudo. E você vai buscar pessoas e situações para sentir alto valor. Você vai causar acidentes, você vai causar situações no seu subconsciente para que as pessoas te valorizem. Porque o seu subconsciente é super fiel a você. Então, o que vai te fazer se sentir valorizado? É um acidente? É perder alguma coisa? É se machucar? De que forma que você vai ficar em evidência? Trabalhando demais? Tendo um burnout? Sendo traída? Fazendo um escândalo? Entendem? Porque você não tem autoestima dentro de você. O seu valor está lá embaixo. Ellen, mas onde isso começou? Já vamos entrar. E quando que entra um narcisista nessa história? O narcisista, ele é a pessoa que vai encaixar com você que é dependente afetivo. Então você você tá ali, né, na dependência afetiva de uma pessoa que vai dizer assim: você não tem valor. Aí você sente sem valor. Aí o narcisista vai dizer: não, você não tem valor nenhum, você é péssima. Você é um lixo de ser humano. Você não serve para fazer nada. Existe esse nível de narcisista. Existe o outro nível de narcisista, que é aquela pessoa que te exclui, que some, que te silencia, que não te dá atenção. E você continua fazendo movimentos em direção a ele
para agradá-lo, para mostrar seu valor, para mostrar que você é válida, para mostrar que você cuida demais. A pessoa que tem dependência afetiva, ela cuida demais, ela está disponível demais. E o narcisista é aquele que precisa ser validado demais. Ele tem um grau de importância lá em cima. O dependente afetivo, ele não tem nenhuma importância. Aqui vira um encaixe. Perfeito. Então eu preciso de alguém que mostre que eu não tenho importância, que eu não tenho valor. Eu pego alguém que é muito egoísta, que é muito egocêntrico, que é muito que me ignora, que me rejeita. E aqui há um encaixe perfeito dessas partes. Então, ele ou maltrata ou ele gela você. E daí você cria um vínculo de muito vínculo, de muito grude. E isso vira uma simbiose. Então, gente, como que surgiu esse vínculo de simbiose? Vamos lá. Eu trouxe potinhos para mostrar para vocês. Vamos ver se vocês vão ver. Vou baixar aqui um pouquinho, só para vocês verem que é uma situação mais natural, perfeita. Quando vocês eram pequenas, lá na casa de vocês, vocês nasceram... Estão vendo essa cestona aqui? Vou tirar os comentários, tá? Só um pouquinho. Estão vendo aqui? Olha só. Lá na casa de vocês, tem uns antepassados, pra vocês verem que narcisista não é só o seu parceiro, nem só o seu chefe. Para você resolver isso na profundidade. A gente tem que resolver isso na profundidade, tá? Lá tinha um tataravô que era assim. Era um cara egoísta. Ele era um cara que não prestava atenção nas outras pessoas. Ele tinha tudo isso. Ele não prestava atenção. Ele bebia pra caramba, tá? Ele oprimia, ele xingava, ele era extremamente rígido, extremamente perfeccionista. Pensa num cara assim, tá? Extremamente perfeccionista mesmo. E não tinha amor pelas pessoas, não tinha o mínimo de empatia. Esse era seu antepassado, tá bom? Era seu antepassado. Aí, vou botar essa folhinha aqui. Chegou sua mãe, seu pai, não sei. Sua mãe e seu pai reproduziram esse mesmo tipo de comportamento com você. Tá aqui. Então você aprendeu desde pequenininha, certo? Você foi condicionada com álcool, com egoísmo, ok? Estão me acompanhando? Com álcool, com egoísmo, com a sensação de não ter empatia por você e a sensação de que as pessoas não se importavam com você. Ninguém se importava. O antepassado, lá o tataravô, não se importava e a sua mãe herdou esse jeito. Tô dando um exemplo, tá? Sua mãe herdou esse jeito e você cresceu nesse lugar. Aqui tá seu antepassado, aqui tá sua carga genética, sua mãe e seus antepassados, tudo que sua mãe traz, e aqui tá você, pequenininho, ok? E aí vem, aqui a Maria, aqui vem o João. O João bebe um pouquinho, o João bebe um pouquinho. O João é um pouquinho egoísta. O João não tem nem um pouco de empatia. E o João, ele é um cara, assim, que parece muito com você. Vocês são muito trabalhadores, né? Ele tem um masculino, assim, que vocês têm os mesmos ideais. Vocês se conheceram dividindo as mesmas ideias políticas. Vocês se conheceram no mesmo momento do país. Descobriram coisas muito legais juntos. E estudaram as mesmas coisas, gostam das mesmas músicas, vocês têm várias afinidades, tá? Mas ele bebe, lembra, você não sabe, mas ele bebe um pouquinho, e ele é meio seco,
sabe? Não gosta muito de dar amor, não gosta muito de dar amor, e ele faz essa falta, ele tem essa falta de empatia, ele não se preocupa com você, né? Quando você era criança, você falava para sua mãe assim: não, mamãe, eu vou ser a melhor aluna da sala, eu vou ser inteligente, pode deixar que eu cuido de você, eu vou ser uma super, né, atenciosa, e sua mãe falava assim: ai, menina, cresce logo porque eu não tenho tempo para você. Cresce, eu não tenho como te dar atenção. Aí você cresceu com rejeição. Aí sua mãe dizia assim: ai, menina, não dá trabalho, fica quieta, não dá trabalho, você tem que obedecer às outras pessoas. Você tá vendo? Seu pai não me dá atenção. O seu pai, ele não para em casa, seu pai bebe também, igual o seu avô. O seu pai nunca tá aqui junto com a gente, eu tenho que cuidar de tudo sozinha. O seu pai me trai, o seu pai nunca tá disponível, o seu pai deixou a gente, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. Sua mãe foi falando: você não me dá trabalho, hein? Você não me dá trabalho, você seja boazinha, ok? Você seja boazinha. Aí você cresceu: tá, mãe, tá bom, eu não vou falar nada. Não, mamãe, mas você quer um amorzinho, mãe? Eu te dou uma atenção. Não, mãe, eu vou te ajudar. Mãe, você quer que eu arrume a mesa do jantar hoje pra te auxiliar? Mãe, você quer que eu comece a trabalhar cedo pra te ajudar? Mãe, você tá sobrecarregada, né? Não, mas eu acho que eu vou te ajudar. Não, mas eu vou ser a melhor aluna da sala. Quando eu começar a trabalhar cedo, eu já vou ajudar você a pagar as contas. Né? Ou então sua mãe falava assim: olha, nós vamos lá na casa dos nossos avós, você não dá um pio, você não questiona nada, porque criança não pode questionar. Aí você aprendeu que você não pode questionar, você não pode reagir aos seus sentimentos, ok? Você não pode reagir, você não pode manifestar seus sentimentos, você tem que engolir quieta, tudo quieta. Então você foi recebendo esse potinho de dor, deglutindo esse pote de dor. Quando você olha para o João tem características do seu avô, do seu tataravô, e tem esse jeito que lembra o jeito que a sua mãe te amou. Esse jeito que sua mãe te amou. Então, gente, aqui é puro amor. Você ama esse homem, porque ele se parece com você nas características do masculino que você admira. Quem é minha aluna sabe, existe uma projeção do ânimos, uma admiração do ânimos. Existe um link de feminino aqui, de conteúdo de emocional, que cria a codependência. Então, o que é a codependência? O que é a dependência afetiva? Eu amo sem fronteiras, eu amo quem pertence. Eu amo alguém que fez comigo o que minha mãe fez. Eu amo o que fizeram com a minha mãe. Esse tataravô fez isso com as minhas ancestrais. É o meu modelo de amor. O narcisista, ele é alguém que não recebeu amor igual você. Só que você não recebeu amor e você foi doar amor. Você foi ser boazinha para receber pertencimento. O narcisista criou um modelo a partir de não receber amor de arrogância. Então ele é muito bonito, ele é muito charmoso e ele é servido naquele lugar. Só que ele congela. Mas é um encaixe perfeito. Agora me diga, por que tem tanto codependente e tem tanto narcisista? E encaixa todo mundo. Será que só um é o algoz? Ou tem tantas vítimas? Por que tá tão... É uma simbiose que se mistura. Vocês estão percebendo? E Ellen, o que eu faço? Eu excluo o narcisista? Não dá para excluir. Porque se você excluir o narcisista e não trabalhar esse conteúdo da mãe, do pai, do avô, do tataravô, você vai continuar repetindo esses padrões e vai continuar achando outros narcisistas, porque isso está no seu sistema familiar. E o Bert Hellinger diz assim: tudo que eu tenho raiva, eu excluo. E tudo que eu excluo, eu repito. Enquanto eu não resolver isso na minha origem,
Lá no passado, o passado pertence. Enquanto o passado não pertence, não se resolve. Você vai continuar atraindo pessoas narcisistas, chefes, colegas, parceiros. Isso vai se repetindo como um ciclo interminável. É uma simbiose. Como que começou, gente? Olha só. Olhem quem se vê. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need oh, simple tree. Então, assim, você se preocupa com a opinião das pessoas, você se preocupa com o que as pessoas pensam sobre você, você se preocupa em controlar a atitude das pessoas, você se preocupa, você tem ansiedade, você tem uma obsessão sobre o que as pessoas estão pensando. Gente, da onde surgiu isso? E você não consegue se abrir à vida. Isso vem do pai e da mãe. E quem você protege quando você não olha para isso? Você está protegendo a sua criança e a sua mãe. Olhar para isso não é fácil. Muitas vezes vocês vão ter que fazer um rompante. Qual é o primeiro rompante que a gente faz? É através da fúria, da raiva. Precisa ser tomada de raiva do próprio narcisista. Vai ter que vir uma raiva muito grande quando você percebe que você está sendo manipulada, porque ele nunca vai te oferecer o que você quer, ok? Se você não... Lembram de Áries? Áries determina território. Se você não fala não, ele não vai determinar o território por você. Se você falar assim, ai meu amor, você vai me pedir em casamento, ele vai te enrolar, ele não vai te pedir em casamento. Você vai ter que exigir esse casamento, ok? Ó, as duas, eu vou explicar como vocês vão fazer isso. Mas para vocês exigirem isso, precisa de um movimento que vai ter que acontecer na alma. A partir desse momento que você começa a determinar as fronteiras, que é o que a gente trabalha lá no círculo íntimo, é um movimento simbólico de tomada de constelação, através da constelação familiar, mas que precisa trabalhar esse conteúdo ancestral e o conteúdo com o pai. Vocês vão identificar aí quem foi que dizia que você tinha que ser boazinha. Vamos seguir mais. Estamos poucos aqui, olha lá. Que menina linda, meu amor. Oh, filhinha. Oh, você é fofa. Tá com o olhão grande, olhando tudo pro papai. É? Olhando pro papai, filha. Oh, amor. Olhando pro papai. Quem deixava você sozinha e mandava você ser boazinha?
Quem falava isso pra você? Fica sozinha e boazinha. Essa pessoa causou em você essa crença que te deixa hoje dependente emocional dos narcisistas, que te deixa hoje oprimida e sem valor nessas relações que você tem, sem ganhar dinheiro, sem poder se casar, sem poder ter filhos, tá? Você fica presa numa simbiose com seu pai e com sua mãe. Mais uma, olha aqui. Vamos lá, vamos mais fundo. Olha aqui. Olha a festa de aniversário. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Quem foi que não deixou você chorar no dia do seu aniversário? Quem não deixou você chorar e não te acolheu? Quem te obrigou a fazer caras e bocas para tirar foto? Quem não te protegeu quando você era criança? Quem te obrigou a fazer coisas que você não queria para bancar a boazinha na frente de todo mundo? Quem te obrigou a fazer algo na frente dos parentes que você não queria? Quem foi essa pessoa? Vai tirando as coraças, gente. Só alguns vídeos mais. Quem te obrigou a fazer isso aqui, ó? Agora a gente vai ajudar a mamãe a montar a mesa pra gente comer. Vai ser uma papai disse que foi manda de mamãe. A gente vai ter que arrumar, né? Vai cada um no lugar que devia. Vamos pegar os pratos. E agora os pratos. Ai, ainda agora eu vou morrer. Camila, o macarrão você tem que ficar no meio. Não, mas vai ser outra coisa. Agora só falta os talheres. Garfo, faca. Garfo, faca, garfo. Que meninas bonitinhas, né? Tão pequenininhas, sozinhas em casa, para arrumar a mesa, para a mamãe ficar bem feliz. Enquanto a mamãe estava cheia de questões, sobrecarregada, trabalhando, não querendo olhar para as questões dela, né? Gente, se vocês estão numa relação disfuncional hoje, prestem atenção. Suportem a raiva que vocês sentem dos pais de vocês. Isso que vai curar. A raiva pertence. A raiva pertence. E a raiva pertence porque você nasceu numa família disfuncional. E essa família disfuncional é porque sua mãe teve que trabalhar fora demais, ou seu pai não podia existir porque sua mãe não deixou seu pai existir, ou porque seu pai era codependente da família dele, seu pai não pôde tomar o lugar dele, ou seu pai bebia, ou seu pai era viciado em alguma coisa e sua mãe era codependente do seu pai. O que é a codependência? É assim, meu pai não ocupa o lugar dele de homem de dentro de casa, né? O pai não está lá na função de pai, de provedor, de protetor, de guardião daquela família. A mãe não consegue nutrir os filhos. Então, os dois ficam perdidos e as crianças hipercorrigem na atitude de adultos. Eles passam a cuidar dos pais e passam a agradar os pais, no lugar de serem filhos. Quando você ocupa esse lugar de agradar demais os adultos, você passa a ter uma relação de dependência emocional com seus pais. E isso cria uma sensação de impotência, de desvalor, de ser boazinha demais para os outros, de desaprovação o tempo todo. Gente, suporte a raiva. Suporte a raiva. Por que tem que suportar a raiva? Porque a dinâmica se estende em todas as suas relações. Você não vai para a vida porque você está presa nessa dinâmica de raiva. A filha que super protege a mãe é uma donzela. Como que a gente sai disso? Ellen, eu vou virar as costas para minha mãe? Não, não é isso. Vamos lá, vamos chegar à solução. O narcisista, tá?
Eu vou fazer o comparativo só para vocês entenderem. Vocês vão entender um lado hostil de raiva do narcisista e vão estabelecer limites saudáveis. Num comparativo, como que cura isso? Estabelecendo limites saudáveis para a mãe. O narcisista, eu preciso mesmo fazer isso por ele? Ou ele dá conta de fazer isso sozinho? Eu preciso mesmo ajudá-lo? Não, eu não preciso ajudá-lo, ele dá conta de fazer isso sozinho. Mas se eu não ajudá-lo, eu vou sentir falta dele. É uma saudade desesperadora, é uma obsessão. Aí você precisa controlar essa obsessão. Você vai suportar essa obsessão e entender que você também é codependente. O codependente também está doente. Ok? O codependente também está doente. Então, a sua ansiedade é porque você está doente. Com as mães, com os pais, é isso que a gente vai trabalhar no círculo íntimo. Eu vou sentir essa raiva, eu saio da raiva, eu tenho culpa. Atendi uma aluna hoje com uma culpa imensa de uma situação que aconteceu, não vou citar aqui, mas uma culpa imensa de não ter ajudado o parceiro. Você vai entender a culpa, vai suportar a culpa, vai respirar a culpa, vai digerir a culpa. E no caso da mãe e do parceiro, você vai compensar a culpa. De que forma? Vamos falar da mãe primeiro. Vamos supor que a sua mãe, você falou assim, bom, gente, eu preciso mesmo fazer isso, mas eu preciso reparar. Porque mãe, se eu não integro esse passado em mim, eu continuo não tomando o meu feminino, certo? O feminino, gente, a gente só desenvolve o feminino quando sai da simbiose, quando sai do grude, quando sai da esfera da mãe, quando sai do útero da mãe. E como que sai do útero da mãe? Quando eu libero esse passado de ressentimentos. Como que eu libero esse passado de ressentimentos? Quando eu libero a raiva e a culpa. Para liberar a raiva e a culpa, eu preciso fazer uma renúncia, porque a culpa prende, a culpa te aprisiona, a culpa te deixa no castigo. E daí, as donzelas são as mais engraçadas, porque as donzelas falam assim, nossa, mas a minha mãe é maravilhosa, eu amo a minha mãe, eu faço tudo por ela. As heroínas são melhorzinhas, porque elas falam assim, nossa, a minha mãe é um saco, eu odeio, mas eu não consigo me libertar dessa raiva, tá? Existe essa diferença. A donzela, ela não se desvencilha da mãe, porque a mãe é o todo-poderoso. Só que a donzela, ela junta com a mãe e ela fica o tempo todo falando mal dos homens. Então, a donzela tem um marido castrado, ela precisa da aprovação da mãe o tempo todo, ela é codependente da mãe em tudo que ela faz. Então, a mãe precisa aprovar as viagens dela, a mãe precisa aprovar até a lingerie que ela usa com o marido, né? A mãe se mete em tudo dentro de casa. Então, é uma menina donzela. Gente, é um horror. É um horror. Por isso que vocês não entendem a relação com o narcisista do jeito que o pessoal fala aí. O problema não tá no narcisista. E às vezes você tem essa relação de donzela com o seu pai. Estão entendendo? Eu tô falando da mãe, que é o mais comum, mas tem o pai também. E daí a donzela, por exemplo, assim, o pai às vezes teve um papel de muito fraco. Precisa tomar esse pai dentro de si e falar, pai, me ajuda a romper isso. Pai, você é forte. Porque a filha fica podada no meio dessa mãe grandiosa. Não é a mãe que decide por você, é você que decide por você. Então essas meninas na mão de narcisistas ficam na mão das mães. Então elas estão o tempo todo levando as coisas para as mães, elas estão o tempo todo dividindo conta com a mãe, estão dividindo viagem com a mãe, estão dividindo os seus infortúnios com a mãe, estão pedindo opinião sobre tratamento com a mãe. Gente, você conversa com a sua mãe coisas aleatórias. A vida é sua. O caminho, quando se libera da simbiose, é a individuação. Você não precisa da aprovação da sua mãe. Tomar a vida é ser você. Porra louca, doida ou certinha.
O Bert diz, o bom filho é aquele que desobedece aos pais. Então, donzelas, desobedeçam as mães de vocês. Para fazer esse rompante é um processo extremamente doloroso, mas se você quer romper com o narcisista, você tem que fazer esse processo com a família de origem. Não adianta romper com o narcisista. Não adianta. Vai voltar, vai ter outro narcisista, tá? Vai entender esse movimento com a mãe e vai dizer assim, eu não preciso dar satisfação, eu não preciso mais obedecer. E vai fazer o rompante. Mas vai vir a culpa. Dentro da culpa, você vai descobrir assim, gente, eu preciso reparar alguma coisa. Não é para virar a cara. Por que não pode virar a cara? Porque se você faz isso, você está ressentindo a mãe e você está excluindo a mãe. Isso não é tomar o feminino. Então, você precisa fazer o processo de reparação. Então, vamos supor assim, como é que eu reparo? Bom, eu preciso dar uma passada lá, então eu vou lá, levo um bolo e digo assim, mãe, eu estou aqui. Daí sua mãe vai falar assim, não, mas eu não quero que você venha aqui, você não veio na hora que eu queria, então agora eu não quero não, mãe, mas agora eu quero ir, mãe. Eu quero ir, eu quero tomar seu café. Mãe, mas eu preciso que você faça tal coisa pra mim. Você, como indivíduo, dona de você, buscando aquele vínculo saudável, consciente, tomando o feminino da mãe, que pertence ao feminino da mãe. Não mais a mãe que reprova, não mais a mãe que manipula, não mais a mãe que diz assim, menina, você é isso, menina, você é aquilo. Eu lembro, gente, eu tinha meu aniversário, acho que de 30 e tantos anos, eu fiz um rompante com a minha mãe, que foi muito interessante. As pessoas não percebem, as mães não percebem. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque no caso, por exemplo, da minha mãe, ela foi filha de narcisista e meu avô era muito agressivo, muito tóxico, era o pior do que vocês podem imaginar, um italiano ruim, olha, era um caos. Então, o que aconteceu? A minha mãe chegava pra gente, as pessoas, na minha ancestralidade, eles passaram fome, né? Então, como é que se educava um filho? Vamos, corre, levanta, sem mimo, sem frescura, porque senão você vai morrer de fome, né? Então, foi assim que a gente foi educado. E a minha mãe chegou pra gente e trouxe toda essa bagagem de dureza, de que a vida era uma luta, que a vida era muito difícil, que a vida era muito cruel. E ela conta que, por exemplo, ela não podia usar maquiagem, por isso que eu trabalho com feminino hoje, né? Ela não podia usar maquiagem, não podia usar beleza, que meu avô ia lá, esfregava a cara dela na frente de todo mundo, na frente do cinema, coitada, deixa ela saber que eu tô contando isso. Ela vai morrer de vergonha, mas ela fala isso para todo mundo. E que, por exemplo, quando ela era pequena, as surras que ela levavam eram muito agressivas na frente, com exposição, com humilhação, com pé no pescoço, era uma coisa horrível. Então, ela já atenuou muito comigo. E eu lembro no meu aniversário de 30 e poucos anos, 32, 33, eu tive um rompante. Eu tinha um cargo alto já, de chefia, eu já tinha me recuperado de um divórcio, estava bem com as crianças, recuperando minha vida, e ela virou para mim e falou assim, vê se toma juízo. Eu falei assim, caramba, que saco, mais juízo você quer que eu tome? Que não vale nada para você? Eu não lembro exatamente as palavras que eu falei, mas eu tipo assim, era o meu aniversário, e eu tive eu fui hostil com ela, mas veio um ódio de dentro. Eu não era terapeuta ainda, mas me trabalhava muito na terapia. Veio esse ódio de eu vomitar nela toda essa repressão que ela colocava em mim de controle, né? Porque o codependente é isso, alguém te controla para você ficar sempre abaixo, a serviço daquela pessoa. Então, eu te controlo para você ser meu dominado, para você depender de mim, você sempre me dar atenção e carinho. E através desta raiva, eu eclodi e saí da simbiose. Foi um dos rompantes. É lógico que depois veio a culpa, e daí eu fui fazendo alguns processos de reparação. Nunca saí de perto, de jeito nenhum, mas
fui tomando a minha vida, né? E quando eu percebo um movimento de manipulação, eu falo, não, a senhora precisa disso? Não, não precisa, eu não vou aí, porque eu tô fazendo outra coisa. Então, eu sempre falo pra vocês, não é culpa deles. Pra eles foi muito mais difícil. É desenvolver a empatia aos pais, né? Mas precisa desse movimento da raiva, precisa desse movimento de hostilidade e perceber a partir da hostilidade o tamanho da culpa, proceder dentro dessa culpa e dizer assim, não, eu administro a culpa reparando esse tantinho. Eu vou lá esse fim de semana, não, esse fim de semana eu não vou lá. Dia das Mães, é uma obrigação ir lá? Não, não quero ir. Não vou. Se tá sendo uma obrigação, o que o seu indivíduo quer fazer? Por amor, sem obrigação. Não, eu me sinto bem, então eu vou. E assim, a mulher, gente, quando que ela consegue romper esse processo de simbiose com os narcisistas, com os codependentes? Quando ela rompe o ciclo com o pai e com a mãe. Não adianta. E quando que rompe de uma forma natural? Quando ela engravida e quando ela se casa. Mas para você se casar de uma forma saudável, você precisa estar com essa família de origem bem resolvida dentro de você. Então, coitadinho dessa criatura que você se casou, ele só é um Zé coitado que foi educado do mesmo jeito que você, na opressão, sendo lascado, e ele reagiu de uma forma diferente, ele congelou os sentimentos. Enquanto você doa demais para receber pertencimento e amor, ele fica no egoísmo, ele fica na frieza, e tudo é dor. Tanto o narcisista sofre quanto você sofre. Como que a gente precisa aproximar isso? Nesse processo de administração da raiva, da culpa e da reparação. Então, chega para o narcisista e diz assim, o feminino agora, né? O feminino é a solução. Eu tomei meu feminino, fiz as pazes com o meu passado, eu já não estou mais nas crenças de sobrevivência, eu já sei que eu não estou me sabotando mais. Então eu chego para esse parceiro que não é tão agressivo, que não é tão tóxico, não me humilha. Gaia, vem aqui, filhinha, vem aqui, meu amor, vem cá, vem mamãe. Pronto, deita aqui. Que já não é agressivo, tóxico. E eu digo assim para ele assim, olha, eu percebi um movimento seu, né? Você consegue chegar até o caminho do meio? Vamos estabelecer fronteiras aqui, né? Faz as pazes. Olha, para mim eu quero ir até aqui. E o feminino, ele tem essa capacidade de transbordar, né? De criar soluções, né? De olhar para o todo, de criar os espaços saudáveis. Mas estamos no momento de eclipse e eu quero deixar isso bem condicionado para vocês estabelecerem um círculo de fronteiras, de definir as suas fronteiras. Como que a mulher resolve isso com a mãe? Compensou, definiu a culpa, vai fazer processos criativos. O trabalho ajuda, né? Não o trabalho no masculino fugindo, o trabalho criativo, a gestação, olhando para si, olhando para cuidar de si, né? Olhando para a própria vida, né? Olhando para o próprio espaço, olhando para o próprio merecimento. O que você quer fazer? O que de maravilhoso que você quer fazer para você, né? O que de divino que você quer para fazer para você, sem precisar da aprovação do outro. Então, aí, Mar, no caso é que assim, eu tô trabalhando narcisismo, mas a codependência tá em tudo, né? Minha mãe também não era narcisista, mas assim, é o encaixe da codependência, de ter que agradar. Mas existem uns traços que a gente precisa ir percebendo, né? Eu tô falando para narcisista que as meninas podem se relacionar com narcisistas por conta de uma relação de ausência. O narcisista, ele tem essa relação de ausência com as mulheres. Ele é ausente, ele dá pouco, né? Então, às vezes você pode ter um chefe, às vezes você pode ter um funcionário ausente. Ele fala, não vou trabalhar hoje. Gente, eu já vi pacientes
que o funcionário fala, eu não vou hoje. E tudo bem, é super narcisista. Então, como é que se trabalha isso? Se abrindo para o processo do feminino criativo. O que é um feminino criativo? O feminino criativo é sair do masculino. O masculino mental. É criar com a própria luz. Ou é gerar um filho, né? Ou é criar com trabalho. Então, vocês, mulheres, que estão muito vinculadas às mães ainda, vocês precisam priorizar seu processo criativo. O prazer, precisam priorizar o seu tempo, no caso com as mães. Precisam priorizar a sua família, seu filho. E as que estão com um relacionamento narcisista, você precisa estabelecer a sua fronteira, as suas divisões e precisa pensar em você. O que você vai fazer por você hoje? O que você vai fazer por você hoje? Você está se anulando? Você sabia que quando você se anula, você se doa demais, você sobrecarrega as suas adrenais, você fica totalmente sem energia e daí você perde dinheiro, aí você perde, já dá aborto, viu? Gente, quem não tem energia no corpo não segura neném. É isso, você tá se doando, tá precisando de aprovação, tá precisando, você perde fluxo de vida, você perde dinheiro, você perde trabalho, você perde oportunidade. A gente precisa de energia no corpo. Você precisa de energia psíquica, você precisa de energia no corpo e você precisa de energia vital. Então, quando eu tô precisando doar, nutrir muitas outras pessoas, ser boazinha demais, falta energia para mim. Então, precisa olhar para si. Então, se pergunta, o que eu estou criando para mim? O inocente, que é essa criança boazinha, ele precisa de reconhecimento e validação. Então, cancela essa crença e diz, eu resolvo. Eu vou parar de culpar os outros, vou parar de me sobrecarregar pelos outros e vou começar a cuidar de mim. O que eu quero me priorizar? O que eu tenho que fazer por mim? O que eu quero fazer por mim? Sem depender de nenhuma aprovação. E suporta a culpa. Suporta a culpa. Respira essa culpa. E tem uma coisa, gente, esses dias eu estava conversando com uma colega, chefe de um setor, e ela é super codependente, né? Sempre ajudou um monte de gente, e a equipe se levantou contra ela. Olha o preço que um codependente paga. A equipe se levantou contra ela, foi super grosseira, ela sempre defendeu todo mundo, e ela falou, sempre protegi vocês, e agora vocês estão se levantando contra mim. E ela me disse assim, estou me sentindo culpada porque eu gritei com eles. E eu falei para ela assim, se permita ser hostil. Então eu quero desafiar vocês a se permitirem ser sem educação. Se permita ser grosseira. Se permita ser uma louca. Porque se permita ser barraqueira. Porque eu sei para quem que eu tô falando. Eu não tô falando para vocês, não vão fazer isso com frequência. Se permita ser desorganizada. Se permita mandar alguém a merda. Vai ser libertador. Se permita desapontar alguém. Esse é um rompante que você precisa fazer. Você precisa fazer esse rompante para o seu bem. Enquanto você não fizer esse rompante, você não sai da simbiose da sua infância. Se permita desagradar seus pais. Se permita desproteger quem você acha que precisa de proteção para você se abrir à vida. E outra coisa mais importante, a pessoa que você mais protege pode se virar sozinha. Ela se vira sozinha. Tenha certeza, gente. Antes mesmo de você nascer, essa pessoa já tinha quem a conduzia. Ela não precisa de você. Manda para aquele lugar. Enquanto você não mandar
as pessoas se virarem, entenderem que elas têm um pai e mãe dentro delas, que tem um Deus que conduz elas, você vai perder vida, você vai perder saúde, você vai perder filhos, você vai perder marido, você vai perder dinheiro. O que mais que você quer perder? O que mais você quer perder? Quanto mais prazer de vida você quer perder? Mas integra a raiva. Integra a raiva. E olha agora para esses codependentes junto com você e diz assim: eu amo você. Você pertence. Você faz parte. Olha para aquele narcisista do seu passado e diz assim: eu amo você. Lembrem, gente, é tudo farinha do mesmo saco. Tá tudo no mesmo sistema. Quanto mais você tem raiva, mais você exclui, mais você se vincula. Diz assim, ó: vocês pertencem, eu amo você profundamente. Eu amo você profundamente, você pertence. Eu amo você profundamente e me libero de tudo isso. Você pertence. E respira. E na quarta-feira nós vamos fazer um movimento profundo com o pai e com a mãe do círculo íntimo, de determinar esse círculo íntimo, de aceitar o pouco que você recebeu, a migalha que você recebeu. Porque o pai estava ocupado, porque a mãe estava ocupada. Na minha história, gente, assim, meu pai era codependente dos pais dele. Meu pai não saiu da casa dos pais dele até quase minha avó falecer. Então, assim, não dá pra falar que ele era bom, gente. Não era bom. É meu pai, eu amo de paixão, ele já faleceu. Mas meu pai não foi bom. Ele não saiu da casa da mãe dele. Ele foi omisso. E minha mãe louca, depressiva, sobrecarregada, também não foi boa. A gente precisa entender esses processos e dizer: mãe, eu te tomo com o pouco que você me deu, com toda essa depressão, com toda essa braveza, com toda essa omissão. Olha, gente, isso dói, mas isso é constelação, isso é constelação, isso é feminino de verdade, não é essa porcaria que falam por aí, não. Isso é tomar a vida de verdade. Pai, você foi omisso, pai, você bebeu, pai, você não olhou pra mim, pai, você escolheu outra família, pai, você me abandonou, mas eu te tomo com toda essa miséria que você me ofereceu. Olha, gente, isso dói. Mas é sair da fantasia e parar de reproduzir essa escassez, essa bastardia. Porque se a gente fica na ilusão que o pai é bom e a mãe são bons, a gente fica na bastardia. Só que quem vai sofrer são vocês. E daí vocês vão continuar bastardos. E daí eu fico vendo todo mundo desesperado fazendo oração, porque Jesus, gente, Jesus, ele quer resolver. Mas vamos lá, é tomar pai e mãe do jeito que eles foram. Frágeis, omissos, omissos, né? Lindos exemplos, lindos, maravilhosos, mas omissos, fracos, disfuncionais. Reconheça a disfuncionalidade da sua família de origem. Porque assim, vamos lá, se eles não fossem disfuncionais, não iria se falar tanto do que se fala hoje. As mulheres não teriam tanto problema para engravidar, meu Deus. As mulheres não teriam tanto problema de casamento, não teriam tantos problemas como amantes. Quantas mulheres são amantes? Por que estão em tantas triangulações? Por que tanto desvalor nos relacionamentos? Por que a gente vê tanta coisa difícil? Você acha que alguém quer sofrer desse jeito? Onde está a base de tudo isso? Está na família de origem. Tanto abuso. Por que tanto abuso? Porque sofreram abuso dentro de casa. Os pais foram omissos. Para vocês duas.
não vamos olhar para isso super protegendo a parte infantil dos pais. Os pais são imensos, eles deram tudo o que eles puderam dar. São grandes seres espirituais que deram a vida, né? Essa é a grandeza da vida. Mas tome sem ressentimento e digere essa história, porque essa história também pertence, sem cegueira. Você vai economizar anos-luz na sua espiritualidade, na sua alma. Digere a alma, né? Sem tentar agradar eles, sem tentar super protegê-los, sem tentar fazer de conta que não foi bem assim. Foi assim. Foi assim. E digere a raiva. Digere a mágoa. E diga, eu tomei o pouco que me coube. A vida me custou, mas eu vou fazer dela, olha, o melhor. Porque para vocês deve ter sido muito difícil. Olha, se eu já fiquei presa, pensa o meu pai, o inferno que deve ter sido. Se meu pai já teve que beber, não tô falando do meu pai, tô falando de exemplos aqui, tá? Se meu pai já teve que beber para fugir da vida, imagina, né? Como é que foi pro avô dele? Se fulano já viveu isso, imagina pro meu tataravô que viveu na guerra. Se eu já estou vinculada a um narcisista, assim, imagina para minha avó, como é que foi difícil, meu Deus, em nome de todo esse sofrimento, eu tomo a minha vida na minha pequenez e vou fazer dela o meu melhor. Ai, que alívio. Pequenina, sem nenhum tipo de julgamento, mas eu tomo a vida com todo o preço que ela me causou, com toda a bastardia, né? Eu quero meu próprio mundo. Mãe, eu saio do seu útero agora, porque eu quero desfrutar desse mundo. E respira. E vai respirando. Eu me contento com esse pouco. Eu renuncio o mais que eu podia receber. Eu renuncio, porque agora eu me dou esse mais. Né? Sem defesas. Eu renuncio esse mais. Agora eu me dou esse mais. Eu me libero para ter esse mais. Eu resolvo isso renunciando tudo que vocês tinham para me dar. Vocês me deram pouco mesmo. Vocês foram omissos mesmo. Verdade. Mas para vocês foi difícil pra caramba. Eu tinha raiva. Olha, mas tá digerindo, mãe. Tá digerindo. E eu não vou te responder toda hora, não. Eu vou te responder a hora que eu puder. E eu não tenho medo de você morrer. Porque você tá morrendo dentro de mim, nessa necessidade de eu te atender. Tem muitas mulheres que têm medo da mãe morrer. Esse medo é inconsciente, não é real, tá? Ele é um medo da mãe interna morrer, da simbiose morrer. E ela precisa morrer, a simbiose precisa morrer, para você libertar seu feminino. Tomar a sua sexualidade, tomar a sua fertilidade, antes que você morra. Ficar perto dos pais é morte. Entendem? É morte. Que profundo, meu Deus, que live. Vocês estão me acompanhando porque eu fui muito profunda? Caramba. Eu falei que a aula era preparação, a live era preparação para quarta, mas não sabia dessa profundidade. Sobreviveram, meninas. Nós fizemos um campo aqui. Uau! Quero saber se estão todas sobreviventes. Cadê vocês? Nasceu uma nova linha. Aqui manda todo mundo. Mas assim, querida, como você é minha aluna, você faz isso com elegância, tá? Dá licença que eu sou aluna da Ellen, eu faço isso com elegância. É porque a gente é elegante, tá? A gente tem elegância. É isso aí. A raiva, ela é propulsora, né? Ela é propulsora. Quartas tem que comprar. Quem não entrou ainda tem que comprar. Tá bom, meu amor?
Ai, que lindas. Ai, que linda, que orgulho de vocês. Gente, às vezes eu fico preocupada por conta da profundidade. Porque assim, ó, eu não sou rasa, né? A gente precisa ir no profundo pra libertar vocês. Não liberta, tem que libertar. Um negócio de libertação. Tem que comprar, Kelly, a aula de quarta, não tem jeito. Ansiosa pra quarta. E daí você vai assistir a aula de quarta, mas eu quero que vocês, quem forem assistir a aula de quarta, assista a aula que eu dei quarta-feira passada, tá? Porque eu comecei a aula de quarta passada, vem a live de hoje e a aula de quarta-feira que vem, que é do Círculo Íntimo. Quem já fez Mulher Magnética, você pode comprar só as aulas ao vivo. Quem não fez curso Mulher Magnética tem que comprar todo o pacote. Tem que comprar o pacote todo para entender o processo todo. E é assim, Ellen, por que eu não curei meu feminino? Porque eu já expliquei que a gente tem um monte de bolinha e tem que ir estourando cada vez. Aproveita, porque a gente tá num caminho e tem que ir caminhando. Tem que ir caminhando, caminhando, caminhando. Essa turma agora, eu fiquei impressionada porque assim, eu nunca tinha colocado no curso Mulher Magnética processos profundos de cura, né? E veio para fazer processos profundos de cura. Eu sempre deixava para a jornada das sagradas. Mas desde o começo do ano veio um toque muito forte no meu coração de falar, não, vamos trabalhar nas magnéticas cura profunda do feminino. Então é uma oportunidade, aproveita. Tem muita codependência. E a codependência é algo que pega em todos os níveis, né? Eu falo na aula do Círculo Íntimo uma libertação, eu conto que eu tive no âmbito profissional. A minha vida profissional, eu só consigo fazer o que eu faço com vocês hoje, como jornalista também, por conta de tudo isso que eu sou uma ex-codependente. Eu acho que eu falo tanto disso porque eu sou uma eu acho que não tem cura, tá? A gente vive em observação. Você vive prestando atenção. Mas tanto é que me tornei terapeuta de tanto ajudar as pessoas, né? Mas hoje eu recebo para ajudar as pessoas. Mas a pessoa boazinha, ela tem prazer em ajudar. Então hoje eu ajudo quem quer ser ajudado. Mas o Círculo Íntimo foi algo que mudou a minha vida, assim, estratosfericamente. Eu tenho uma qualidade de vida para poder fazer o trabalho com as sagradas e com as magnéticas que eu jamais teria se eu não tivesse vivenciado o Círculo Íntimo. Porque eu perdi energia psíquica, eu perdi energia de corpo, perdi dinheiro, perdia tudo, gente. Perdia, vivia salvando todo mundo. Salvando parceiro. Eu tive uns 3 narcisistas na minha vida, só pra vocês terem uma ideia. Narcisista mesmo. Narcisistas cruéis, codependente, doente, depressivo. Era o padrão de relacionamento que eu tinha, né? E não era só na vida afetiva, era na vida de trabalho, chefe. Então, isso foi algo que faz sentido de toda a minha transformação, né? Então, por isso que eu falo isso assim, ó. E é possível transformar isso, né? De uma forma leve, saudável, amorosa. E ter empatia. E o caminho do meio que fica, se você decidir, né? O que eu digo, né? Num relacionamento você vai achar alguém super saudável, super adulto? Eu espero que você esteja com uma pessoa mais adulta possível, que é isso que a gente vai manifestar no Círculo Íntimo de quarta-feira, que eu vou ensinar vocês a manifestarem. Todo mundo tá carregando uma pereba, tá? Mas nessa manifestação do Círculo Íntimo, que você seja o mais nutrida possível nas relações e que você acenda os alertas rápido, mais rápido. É isso que vai mudar, né? Porque tá todo mundo dividido entre as pessoas que se trabalham e as pessoas que não se trabalham. Então, os seus alertas vão acender mais rápido. Né? E não tem assim, gente, é Jesus, é Deus. Gente, é isso, são pessoas saudáveis ou não. Você não precisa de tanta proteção das pessoas. Você precisa fazer escolhas. Tem muita gente que estereotipa a espiritualidade. A espiritualidade é aqui agora. Entenderam?
Ah, a energia dos outros, tá? Tem energia dos outros, mas é a sua decisão. É aqui, ó. Deus quer que você opere isso. Eu quero viver bem e acabou. Suas escolhas. Então é isso. Para quem desejar entrar na aula, fala com o suporte no grupo das magnéticas, com o Jonatas ou com o Clayton. Quem já fez o curso pode fazer as aulas ao vivo. Quem não fez o curso tem que entrar no curso completo. Vale a pena. É uma teteia, tá bom? É isso, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Deus não quer que você passe por nada. Deus quer que você tenha o reino aqui na Terra. E o reino é resolver essas coisas todas. O reino é incluir tudo o que é. Você nasceu nessa família, mas você não precisa ficar presa nessas condições, né? De submissão, de escudos e sentimentos de defesa. Vamos em frente. Gratidão, meninas. Gratidão, eu que agradeço. Beijo. Lindas, lindas. Linda luz. Até quarta-feira.